Declaro reabertos os trabalhos desta sessão. Em mesa, o 9 da pauta, agravo do instrumento 91.903/2015, comarca Tiquira, da saudosa comarca, da colega, e tendo como agravante João Bosco Inácio da Silva e o agravado Estado de Mato Grosso. O assunto aqui é URV, cobrança de verba relativa do URV e com pedido de assistência judiciária gratuita. Não há parecer. É da senhora. É o 9 da pauta geral. E eu estou provendo, porque é professora que para pedir é o RV, então eu estou, que ganha muito pouco, eu estou provendo. Eu estou de acordo, e a doutora? A unanimidade proveu o recurso nos termos de voto da relatora. Na sequência, o 15 da pauta, portanto, em mesa para julgamento da relatoria da colega desembargadora Maria Aparecida. É uma apelação com o exame necessário, tendo como apelante o Estado de Mato Grosso. E a apelada é a Laurita Graça Ribeiro. Aqui é uma questão de licença prêmia, compensatória, o RV, foi reconhecido o direito, foi julgado procedente. É contra essa sentença que insurge o Estado de Mato Grosso. O Ministério Público, instado a manifestar, declinou de fazê-lo, por não haver interesse público. Com a palavra da outra relatora. É uma apelação com reexame, eu estou na apelação, desprovendo o recurso e ratificando a sentença. Doutora revisora, unanimemente improveu o recurso de apelo e, em sede de reexame necessário, ratificou a sentença nos termos do voto da relatora. Chamo a julgamento 96 da pauta, é uma apelação com reexame necessário da comarca de Sinop. O apelante é o município de Sinop e a apelada é Antônia Francisca Dias Sá. É uma ação de cobrança, percepção de vantagem pecuniária relativa à gratificação por antiguidade e merecimento. A ação foi julgada no juízo de piso, parcialmente procedente. O parecer é pelo desprovimento do recurso. Eminentes pares, é uma ação de cobrança, servidor público municipal, progressão funcional vertical. Há uma arguição de constitucionalidade da lei municipal que eu estou rejeitando, portanto, seria uma prejudicial, eu estou rejeitando. A ausência de avaliação de desempenho, omissão da administração, prescrição quinquenal, aplicação do decreto 20.910/32, preenchimento dos requisitos legais, direito à progressão, recurso improvido. E eu estou ratificando a sentença na esteira do parecer. A doutora revisora, a questão da inconstitucionalidade eu estou rejeitando, portanto, não a prejudicial de inconstitucionalidade. Então, vamos lá, proclamação. Unanimemente, rejeitou a arguição de inconstitucionalidade e, no mérito, improveu o recurso voluntário e, em sede de reexame necessário, ratificou a sentença nos termos do voto da relatora. 34 da pauta. Agravo do instrumento 52.724/2014, comarca de Alto Floresta, agravante Alexandro de Amorim Silva. E o agravado é a FUNCAB, juntamente com o Estado de Mato Grosso. É uma ação declaratória de obrigação de fazer concurso público para provimento de cargo de soldado do Corpo de Bombeiro Militar. Agrava a decisão que deferiu o pedido de liminar. O parecer é pelo provimento do recurso. É nesse sentido que eu conduzo. Dando provimento. Primeira vogal, como vota? Adira os votos precedentes, portanto, proclama o resultado por votação unânime.
proveu, né, o recurso nos termos do voto da relatora. 40 na mesa, é da minha relatoria, é uma grave de instrumento, 71.852/2015, com marca da capital, agravante é Renata de Cássia Elis de Figueiredo. E o agravado é o Estado de Mato Grosso. É um RAI sobre o tema da antecipação de tutela, que ela quer que seja feita a convocação para a sua nomeação ao cargo de técnico da área instrumental. Posse no cargo, aprovação em concurso público, edital número 005/2009. Colhido o parecer, este manifestou pelo provimento do recurso. Mantido o parecer, provimento do recurso, eu estou consignando aqui que é uma ação, o juiz indeferiu a liminar da ação dos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada pela agravante, objetivando a sua nomeação em posse para o cargo de técnico da área instrumental, administrador para o qual foi classificada no concurso público. A recorrente pretende a reforma da decisão impugnada, argumentando que estão presentes os pressupostos autorizativos da antecipação tutela. Ela foi classificada na 152ª posição. E o mencionado edital ofereceu 67 vagas para o cargo. Porém, a administração convocou apenas 61 dos classificados. Quer dizer, convocou 61 classificados, além das vagas previstas, que eram 67, com mais 61. Sustenta que os candidatos convocados, 30 não tomaram posse, do que surge seu direito subjetivo à nomeação no cargo almejado, com a desistência dos candidatos classificados chamados para tomar posse. Aduz ainda a existência de contratações temporárias ocorridas durante a validade do concurso reconhecido no julgamento do MS. Com essas considerações, ele pleiteou. Eu estou a dizer que a antecipação de tutela, ela tem sua previsão no artigo 273 do CPC. E configura-se na possibilidade da concessão de uma decisão antecipatória que carrega os efeitos do provimento pleiteado, necessária para assegurar a utilidade da prestação jurisdicional. Essa medida de natureza antecipatória, para ser concedida, deve conter, portanto, os requisitos legais, né? Todos nós sabemos quais são. Eu digo, nessa senda, para deferimento do pedido de antecipação de tutela, mostra bastante a existência da prova inequívoca que faça convencer da verossimilhança da alegação, isto é, da plausibilidade da pretensão de direito material afirmado. A controvérsia recursal, sim, se verificar se o agravante tem ou não esse direito à nomeação ao cargo público para o qual foi classificado. Aí eu falo do superior da decisão dos aréis do Supremo Tribunal Federal, que foi adotada pelo Supremo Tribunal Federal, que no caso do candidato classificado fora do número de vagas previsto no edital, isto lhe confere mera expectativa de direito à nomeação. E digo, acrescento ainda que o superior firmou o entendimento de que a mera expectativa pode se transformar em direito subjetivo, de maneira excepcional, por exemplo, quando há violação na classificação de candidatos, contratação de forma precária para o preenchimento de vagas existentes com preterição daqueles aprovados classificados, abertura de novo certame, durante a vigência do concurso. Trago os arestos sobre esse tema. Aí digo, no caso em comento, entendo que a recorrente ela não preencheu os requisitos genéricos necessários à concessão da tutela antecipada, qual seja, a prova inequívoca que convença a verossimilhança da alegação, porque o edital 05/2009 previu 61 vagas para o cargo de técnico na área instrumental administrador, e a candidata obteve na 152ª posição. Com efeito, o cálculo correto para verificar se há ou não vagas para preenchimento deve ser feito subtraindo do número de vagas denomeados o número de candidatos que deixaram de tomar posse na vez anterior, ou seja, o número de novas vagas será sempre menor porque tem que descontar os que deixaram de tomar posse. Outro sim, cumpre asseverar que a tutela antecipada reveste-se de caráter provisório e, por isso mesmo, possível revogação ou modificação a qualquer tempo conforme o preceptor tributário. Então, deste modo, eu entendo que não estando presente, ela não conseguiu demonstrar, por isso que eu estou caminhando o voto pelo desprovimento do recurso. Contrário, com todo respeito ao parecer. A primeira vogal, como vota? Pega o processo para mim, por favor.
Da posse em liminar, eu acho muito temerário. Que depois coloca a pessoa a trabalhar, vai que no método é muito pior do que aguardar o resultado. Eu acompanho Vossa Excelência. Unanimemente, improveu o recurso nos termos do voto do relator. Esse, portanto, foi o 40... Não, foi 40. Desembargadora Maria Aparecida. O 63 da pauta é uma apelação 13.90.76/2014, comarca de Várzea Grande. Apelante, Estado de Mato Grosso. Apelado Alisson Juliano Franco de Souza. É um embargo de execução, pedido de incorporação do ORV do ano de 94. É porque eu tinha... Não há parecer. Eu tinha colocado o IPCA... o INPC, né? E o cálculo é pelo IPCA. Então, eu só estou dando parcial provimento para definir o índice. Então, quer dizer que na ação principal de execução, a senhora mandou aplicar o INPC. E aí, o Estado do Mato Grosso aviou o presente desembargo de execução, sustentando a tese que seria pelo índice do IPCA. E aqui, a senhora dá no parcial provimento, porque ele quer, com certeza, que é a exclusão também da URV, né? A doutora revisora. Acompanho o voto da relatora. Por votação unânime, proveu em parte o recurso, nos termos do voto da relatora. Em mesa 41 da pauta da minha relatoria, é o agravo 73.263/2015, comarca capital, agravante Maurinho de Oliveira e outros. E o Estado de Mato Grosso no polo passivo do recurso. Aqui são praças da Polícia Militar de Mato Grosso e, conforme as alterações trazidas na Lei Complementar número 26 de 93, possui direito à promoção funcional, pois já estou reduzido o interstício mínimo de permanência na graduação atual, a graduação almejada. Requerem que o réu seja compelido a reservar 2 vagas para promoção dos praças da Polícia Militar. Gradação terceiro sargento, bem como submetido ao preenchimento, ao procedimento. Então, ele agrava da decisão que deferiu a liminar. Não há parecer. Eu estou improvendo o recurso porque a ausência de peça, há uma preliminar de ausência de peça obrigatória, que é a certidão de intimação da decisão agravada. Eu estou dizendo que aplica-se o princípio da instrumentalidade das formas, portanto, estou rejeitando. Agora, quanto à reserva de vaga, promoção, graduação e licenciamento, preenchimento dos requisitos legais, não estão demonstrados. Por isso que eu entendo que o juiz, ao indeferir a liminar, ele agira com acerto, encaminha o voto, portanto, para o improvimento do recurso. É como voto. Proclama o resultado. Unanimemente, rejeitou a preliminar e, no mérito, improveu o recurso nos termos do voto do relator. O outro processo em pauta 42 da minha relatoria é um recurso de agravo de instrumento 77.617/2015, capital, agravante Estado de Mato Grosso. O agravado é Cremilson Ferreira de Souza e outros. Aqui, nesse caso, é uma ação ordinária com pedido de liminar concurso público, provimento para curso de formação do sargento da Polícia Militar. Classificação, nomeação, preterição, agrava da decisão que deferiu a liminar, vindicada para determinar ao requerido que reserve vagas destinadas para promoção de praça ao prêmio à graduação do primeiro sargento. Não há parecer.
eu entendo que, neste caso diferente daquele outro, foi preenchido os requisitos para a concessão da liminar. Portanto, eu estou dando provimento ao recurso. Eu digo que a fundada receita de dano reparado, fiz reparação, previsto no artigo, é aquele capaz de promover a controvérsia cursal, sim, de verificar se os agravados possuem ou não direito à reserva da vaga destinada à promoção nos prazos da PM, a graduação do primeiro sargento e a inclusão dos seus respectivos nomes da portaria. No caso, verifique que a presença do requisito mencionado não ficou devidamente comprovada, uma vez que não há nos autos comprovação de que todos os agravados cumpram os requisitos necessários à promoção. Então, por entender que não há preenchimento dos requisitos legais, eu estou dando provimento para cassar a decisão que havia concedido a liminar. É como voto. Doutor, unanimemente proveu o recurso nos termos do voto do relator. Em mesa, um outro processo da minha relatoria é uma apelação 69.397/2015 com Marco Várzea Grande. Apelante é Amarildo dos Santos de Arruda e o município de Várzea Grande. É uma ação de cobrança, servidor público municipais, auxílio do fardamento, legislação que confere após descurso de 4 anos, no mesmo nível de ascensão funcional que é municipal, o direito de receber uma ajuda de custo no valor de um salário base. Negativa da administração em pagar, a ação julgada parcialmente procedente para reconhecer devido tão somente o benefício vencido em junho de 2012. O Ministério Público se abstém de opinar. É o 65 da pauta. Esse é aquele É fardamento da Polícia Municipal. Né? Não é do Estado. Várzea Grande. Eu digo, denota-se dos autos que Amarildo dos Santos da Arruda e Antônio Rosa Alves da Silva propuseram uma ação de cobrança contra o município de Várzea Grande, com vista ao recebimento do valor correspondente ao auxílio fardamento, correspondente aos períodos 2000, 2004, 2004, 2008, 2008 a 12 e 2013, data de ascensão funcional, previsto na Lei Municipal 2163 de 2000, Estatuto da Guarda Municipal daquele município. Posteriormente, os autores desistiram do pedido no que tange ao período 2000 a 2004, por ter sido objeto de ação judicial já proposta. O juiz singular, ao apreciar a pretensão inicial, reconheceu a prescrição quinquenal referente aos anos 2004, 2008, 2008 e 2012, e por isso julgou parcialmente procedente, condenando o requerido ao pagamento do auxílio fardamento vencido em 1º de junho de 2012. É contra essa decisão que surge o recorrente. Colhe-se dos autos, digo eu, que o cerne recursal restringe-se a analisar os auxílios fardamento, concernente ao ano 2004, 2008, 2008 e 2012, porque o outro já conseguiu. Foram ou não atingidos pela prescrição criminal. De início, cumpre anotar que os termos do artigo 1º do decreto 20.910, o prazo profissional contra a Fazenda Pública é de 5 anos. Aí faço a transcrição e digo, já o parágrafo único do artigo 4º referido decreto é expresso no sentido de que a apresentação do requerimento suspende a prescrição. Desse modo, é certo que o protocolo do requerimento suspende o curso do prazo prescricional. Importante salientar que suspensão é a paralisação da contagem dos prazos que será retomada no momento que se parou. Ou seja, cessada a paralisação, a contagem continua. Já a interrupção, o prazo inicia novamente, recomeça a contagem do prazo, da estaca zero. No caso vertente, verifique que os recorrentes, de fato, apresentaram em 24 de 10 de 2008 o requerimento administrativo solicitando o pagamento do auxílio fardamento, uma vez que o documento apresentado pelo apelado, a folha 93, não deixa dúvida nesse sentido. Além disso, o ofício do comandante da GMVG, que acompanha a petição disjuntada do mencionado documento, informa que eles dizem respeito ao requerimento de auxílio fardamento. Logo, é certo que os apelantes protocolaram o requerimento administrativo em 24 de 10
de 2008. Frise que não há no caderno processual notícias, seja por meio de documentos, seja por arguição das partes, de que os requerimentos formulados pelo recorrente tenham sido apreciados pela administração. Nessa linha, é certo que o prazo profissional não voltou a ocorrer, pois o parágrafo 1 do artigo 4º do decreto 20.910 de 32 não deixa dúvida de que se trata de suspensão do prazo prescricional. Aí eu trago um aresto nesse sentido, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Aí eu digo, com efeito, se os requerimentos dos apelados foram protocolados em 24 de 10 de 2008 e em vista de o prazo prescricional estar suspenso, é evidente que os 5 anos anteriores aos protocolados, 24 de 10 de 2003, não foram atingidos pela prescrição. Anoto que os recorrentes obtiveram judicialmente o reconhecimento do direito ao recebimento do referido auxílio, concernente ao período 2000 a 2004, entremente os demais períodos, em vista dos recorridos terem tomado posse em 1º de junho de 2000 e em razão de não terem tido ascensão funcional até o ano de 2013, não estão prescritos. Por tais razões, o provimento do recurso, neste ponto, é medida impositiva. Em vista do provimento do apelo, para afastar a ocorrência da prescrição, constato que o pedido deduzido no inicial foi totalmente procedente. Logo, não há que falar em sucumbência recíproca. Deste modo, considerando a complexidade da matéria aqui trazida, o tempo exigido do profissional, o esforço intelectual e a dedicação na defesa dos interesses do seu cliente, entendo que o recorrido deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$1.000. No que tange a condenação ao pagamento das custas processuais, diante do provimento do recurso, também deve ser afastado. Então, ante o exposto, dou provimento ao apelo e, de consequência, afasto a ocorrência da prescrição e condeno o recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios extra-arbitrários de R$1.000 e excluo do ato sentencial a condenação ao pagamento das custas processuais. É como voto. Proclamo o resultado. Unanimemente deu provimento ao apelo, nos termos do voto do relator. Desembargadora Maria Aparecida, 81 da pauta. É uma apelação com o reexame necessário da comarca de Rondonópolis. O apelante é o Estado de Mato Grosso e a apelada é a Selma Nobre Araújo. O tema aqui é pagamento de pensão por morte e pecúlio especial, com pedido formulado, obviamente, por ela ser companheira do servidor falecido, que exercia o cargo de perito oficial médico legista. A ação foi julgada no juiz de piso parcialmente procedente. Não há parecer do Ministério Público. Eu estou só retificando a sentença em exame para adequar o índice de correção monetária PCA e os juros. Acordo. Então, se ela está... Dando parcial provimento ao recurso. Não. Retificando parcialmente. Improvendo o apelo e retificando em parte a sentença. Isso. Certo? Então, por votação unânime, improveu o recurso voluntário e, em sede de reexame necessário, retificou em parte a sentença nos termos do voto da relatora. Em mesa, o 97 da pauta da minha relatoria. É uma apelação com o exame necessário da comarca de Sinop, apelante é o município de Sinop, e a Helena Maria Pickerler, que é a apelada. Aqui é um reexame necessário, ação ordinária de cobrança, visando o reconhecimento do direito à percepção de vantagens pecuniárias relativa à gratificação por antiguidade e merecimento. A ação no juiz de piso foi julgada procedente. O Ministério Público absteve de opinar. Há também aqui, exemplo do aquele anterior que nós julgamos, nessa ação de cobrança pela servidora,
progressão funcional vertical. Há uma arguição de constitucionalidade da lei municipal que eu estou rejeitando. A ausência de avaliação de desempenho, omissão da administração, preenchimento dos requisitos legais, direito à progressão, honorários advocatícios mantido, arbitramento por cuidado, recurso improvido. A sentença ratificada em reexame. Dessa forma que eu estou encaminhando o voto nesse processo. Então, unanimemente, rejeitou a arguição de inconstitucionalidade e, no mérito, improveu o apelo. Ratificada a sentença em reexame, nos termos do voto do relator. Desembargadora Maria Aparecida, 83 da pauta. Apelação com reexame necessário, 93, 167, 2014, comarca de Sapezal. Apelante, município de Sapezal. Apelado, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais daquele município. É um reexame necessário, com recurso de voluntário, uma ação de cobrança, onde ser movido proposto pelo servidor, objetivando receber gratificação natalina. Houve equívoco de cálculo, prejuízos experimentados. Não há parecer. Eu estou negando provimento ao apelo e, em reexame, estou retificando parcialmente a sentença, readequando os honorários para fixá-los em R$4.000 e definir o índice de IPCA para cálculo de atualização do débito. A doutora revisora. De acordo. 10 mil de honorário. Por votação unânime. Improveu o apelo e, em sede de reexame necessário, retificou em parte a sentença, nos termos do voto da relatora. 85 em mesa, da relatoria da doutora Vandimara. É um reexame necessário. É a Benedita Isabel Antônio dos Santos, do Estado de Mato Grosso. É uma ação de piso, é uma ação de repetição de indébito. É restituição em dobro do valor de contribuição previdenciária de 11%, que não excedeu o valor do teto previdenciário, acolhido o pedido. Não há parecer. O juiz aqui, senhor presidente, julgou procedente os pedidos porque o Estado estava descontando o 11% sobre a totalidade do salário, desrespeitando o teto previdenciário. Só que determinou que isso fosse devolvido em dobro. E eu entendo que não cabe a aplicação dessa legislação consumerista ou da área do Código Civil aos atos administrativos. Então, eu estou retificando em parte a sentença, que é só um reexame, para determinar que a restituição do indébito tributário seja na forma simples e devidamente atualizada pela taxa Selic a partir do trânsito em julgado. Porque contribuição previdenciária, reveste-se de caráter tributário. É nesse sentido. De acordo. Então, a senhora está dando... Parcial, retificando em parte. Retificando em parte. É só reexame. Unanimemente retificou em parte a sentença nos termos do voto da relatora. Em mesa, agora, feitos assuntos gerais. O 3 da pauta, desembargadora Maria Aparecida. É um recurso de agravo do instrumento da comarca de Querência. O agravante é Destesa Terra Construções Limitada. E o agravado é o Ministério Público e o município de Querência. É um agravo do instrumento, ação civil pública, investigação, doação irregular de imóvel público municipal. Eu estou desprovendo o recurso. Desprovendo. O parecer
é pelo improvimento do recurso. Mantido o parecer, mesa, adota a primeira vogal, ou sou eu, estou de acordo. Então, unanimemente, improveu o recurso nos termos de voto da relatora. Desembargador Maria Aparecida, o 4 da pauta. É agravo instrumento 49.406 de 2014 da comarca de Sinop. Quem está recorrendo é o Marcelo Caíris. E a recorrida é o município, de Sinop. Ele está, o seu inconformismo é quanto ao indeferimento da liminar de licença sem ônus para cuidar de interesse particular. Ele é servidor, ele quer, e o parecer é nesse sentido também. Mantido o parecer. Doutora Vandimar. Por votação unânime, proveu o recurso nos termos do voto da relatora. 38 da pauta da minha relatoria. É um agravo instrumento 16.433/2015, comarca capital, agravante Arlindo Arruda Pinto e outros, e o agravado Estado de Mato Grosso. É uma execução de sentença em deferimento do pedido de execução de sentença dos juros compensatórios, fixado pela sentença desapropriatória proferida nos autos da ação de desapropriação por interesse social. Esse é o inconformismo dele. Não há parecer. O voto é relativamente longo. Aqui, eminentes pares, os agravantes, na verdade, eles pedem a reforma da decisão, argumentando que moveram uma execução de sentença para recebimento de R$ 326.799,22. Originário do título de condenação da ação de desapropriação. Sustenta que o juiz regular violou o princípio da coisa julgada ao indeferir a incidência dos juros compensatórios, por entender que os juros legais que constam da parte dispositiva da sentença seriam apenas juros de mora. Aduz que os juros compensatórios decorrem de lei, devendo também ser considerados juros legais para fim de apuração do valor do objeto da condenação. Não há parecer como foi colocado. Eu estou a dizer que o agravado promoveu uma ação de desapropriação por interesse social, o Estado de Mato Grosso fez isso, nos imóveis dos agravantes, e tendo sido julgada procedente e com trânsito em julgado. Durante a execução da sentença, para recebimento de R$ 326.799,22, a título de condenação, atualizada do valor inicial de R$ 90.363, os agravantes emendaram a petição de apresentação de cálculo para acrescer, além da correção monetária, os juros de mora do valor da condenação, o valor dos juros compensatórios fixados na sentença. O que fez Sua Excelência? Ele deferiu esse pedido de emenda à execução, rejeitando a pretensão de recebimento dos juros compensatórios em sede de embargo de declaração, indeferiu o pedido de acréscimo aos cálculos percentual do juro compensatório e determinou que fosse elaborado laudo pericial contábil para apurar o valor da execução. É contra essa decisão, contra esse ato do juiz, é que é objeto do presente recurso. Eu digo, para a melhor análise da matéria e deslinde da questão controvertida, faz necessário uma breve digressão processual. Inicialmente, o Estado de Mato Grosso interpôs a ação de desapropriação em face dos agravantes. A ação é essa que se encontra em fase da execução de sentença, tendo sido apresentados os cálculos pelos agravantes, dos quais discordou o Estado, ora agravada. Diante da divergência de interpretação, transcrevo parcialmente o dispositivo da sentença. Consta o seguinte: ante o exposto, julgo procedente o pedido, ficando, para ver o título, ficando o Estado de Mato Grosso condenado a pagar aos expropriados, Arlindo, Arruda Pinto e outros, a importância de 90 mil, importâncias essas apuradas no laudo do Vistor, como está escrito, judicial, a título de indenização, acrescido de correção monetária e juros legais.
bem como honorários advocatícios arbitrados em 0,8% sobre o valor da diferença entre as ofertas da condenação devidamente corrigido. Fecha aspas. Após o trânsito julgado da sentença, em 29/6/2007, e a apresentação do cálculo para execução, houve homologação e reconhecimento com valor favorável aos exequentes, a quantia de 326 mil. No dia 31 de maio de 2010, houve reconhecimento dos seguintes credores: Arlindo, Alinor, Alaíde de Arruda, Amélia de Arruda Carvalho, Maria Glória A. Carvalho, Armindo de Arruda Pinto, Ailton Arruda Pinto e Aquilino de Arruda Pinto. Em petição apresentada no dia 7 de fevereiro de 2012, os agravantes requereram a retificação dos cálculos apresentados, alegando que eles foram elaborados equivocadamente, levando em consideração apenas o valor principal, acrescido de correção monetária e juros de mora. Argumentaram que não houve a inclusão de juros compensatórios, contrariando a determinação da sentença transitada em julgado, que promove o enriquecimento sem causa do Estado. Daí eles pugnaram a homologação do crédito. Os agravados opuseram embargo de declaração, depois a decisão agravada foi proferida pelo magistrado das Folhas, nos seguintes termos: destacou que a decisão meritória não foi objeto de recurso pelo exequente e, quando havendo o trânsito julgado, não há possibilidade de alteração na coisa julgada material. Acrescentou que os cálculos apresentados pelas partes não refletem a realidade do processo e determinou a remessa dos autos à contadora judicial para exame da realização da prova pericial. Ao final, não conheceu os declaratórios opostos. Então, eu digo, se isso é questão policial, então somente saber se os agravantes têm ou não direito à inclusão dos juros compensatórios no cálculo apresentado, na execução de sentença na ação de desapropriação. O juiz singular na decisão entendeu que os cálculos devem ser apresentados de acordo com o estabelecido na sentença. Resta, portanto, elucidar o que se compreende por juros legais, determinados na sentença de desapropriação de interesse social, uma vez que os agravantes pleiteiam a incidência dos juros compensatórios cumulados com os juros moratórios. Os juros moratórios só depois, se não pagar. Ao me debruçar sobre a matéria, entendo que os juros legais estabelecidos na sentença devem compreender a incidência dos juros compensatórios e também dos juros de mora. Por outro lado, eles não são cumulativos, como pleiteiam os agravantes, por considerar possível o anatocismo decorrente da acumulação de juros moratórios e juros compensatórios. Na ação de desapropriação, apesar da incidência dessas duas formas de juros, o compensatório e o de mora, é de ressaltar que eles são devidos em períodos distintos, a saber, os compensatórios possuem incidência desde a emissão na posse até a data da expedição do precatório. E os juros moratórios incidirão apenas se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional. Tal posicionamento está sedimentado na jurisprudência da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça. Aí eu trago o número do RESP, que trata da matéria, que firmou o entendimento de que, na ação de desapropriação, os juros compensatórios são devidos no percentual de 12% ao ano. E os termos da súmula 618 do STF, exceto no período compreendido entre 11 de junho de 97 até 13 de nove de 2001. Aí eu trago esse aresta. Aqui eu estou me reportando e digo: o primeiro ponto enfrentado neste recurso, portanto, dá ensejo à incidência dos juros compensatórios, devendo ser incluídos os cálculos de atualização do débito até a data da expedição do precatório, conforme entendimento sumulado nas cortes superiores. Aí eu trago aqui a súmula respectivamente. A de número 618 do STF, já referida anteriormente, parágrafo precedente, e a súmula 408 do STJ. Aí digo:
Apenas a título de elucidação sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça entende que há incidência dos juros compensatórios na desapropriação, inclusive de imóvel produtivo. Faço citação de Arestos nesse sentido. Aí digo, o segundo enfrentamento é sobre a possibilidade de incidência dos juros moratórios na ação de desapropriação, bem como no seu termo inicial. Conforme consignado a Lures, não é possível a acumulação dos juros remuneratórios e os moratórios, uma vez que incidem em períodos diferentes. Os juros moratórios, conceitualmente, constituem a pena imposta ao devedor pelo atraso no cumprimento da obrigação, ou no retardamento na devolução do capital alheio. Visam, portanto, desestimular o inadimplemento da obrigação assumida. O Supremo Tribunal Federal assentou entendimento, por meio da súmula vinculante número 17, sobre o período da incidência dos juros moratórios nos casos de pagamento de débito realizado através de precatório, como é o caso em análise, uma vez que se trata de ação de desapropriação por interesse social. Aí eu transcrevo a súmula vinculante e digo, o decreto-lei 3.365/91, no seu artigo 15b, estabelece que o termo inicial dos juros moratórios de desapropriação incide a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte, aquele em que o pagamento deveria ter sido feito, nos termos do artigo 100 da Constituição. É o que também está assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Aí eu digo, assim, os juros moratórios somente podem incidir no cálculo de atualização dos autos da ação de desapropriação por interesse social, somente se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional, o que não ocorreu até o presente momento. Apesar do entendimento sobre a possibilidade da incidência dos juros de mora na ação de desapropriação, portanto, não é possível sua aplicação no caso concreto, posto que o termo inicial para sua incidência dá-se com a expedição do precatório e o seu não pagamento do prazo estabelecido na Constituição da República. Diante dessas considerações, entendo que a interpretação que melhor se amolda sobre os juros legais, constantes do título, determinados na sentença, a fim de que seja efetuado o cálculo de atualização da dívida na ação de desapropriação, é a incidência da correção monetária dos juros compensatórios, conforme estabelecido na súmula 408 do STJ, e os honorários arbitrados em 8% sobre a diferença entre a oferta e a condenação devidamente corrigida. Ante o exposto, estou dando parcial provimento ao recurso de agravo. É como voto. Unanimemente deu parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Desembargadora Maria Aparecida, o 17 da pauta. Exame necessário. Antônio Romualdo Neto e município de Nossa Senhora do Livramento. Ação popular. Cemitério municipal. Ausência de licenciamento, poluição do meio ambiente, pretensão de prescrição verificada, feito foi extinto sem resolução do mérito. Estou retificando a sentença para colher a preliminar de inadequação da lei e extinguir a resolução. Ele extinguiu. O que a senhora estava falando, o juiz extinguiu. O Antônio, que é autor da ação popular, ele quer que a ação prossiga. Eu tenho informado o juiz para prosseguir na ação. E o projeto de ação é nesse sentido. E o parecer é no sentido da procedência. E eu tenho em seguida é a mesma pessoa. Ele moveu 2 ações populares. Ah, tá certo. É que ele moveu esse aqui na comarca de Várzea Grande. Cada município tem uma. Aquela questão do cemitério. Aí o juiz extinguiu também na comarca de Guiratinga. E eu estou
Eu estou ratificando a sentença. Eu estou ratificando. Então, vou colocar em julgamento, só um minutinho, todas elas. A senhora não está ratificando a sentença? Não, eu estou só dando uma olhada. Eu estou ratificando, que o juiz extinguiu, tanto quanto essa. Olha, então está em mesa, julgamento, são tudo assuntos seguintes. Eu quero que a senhora... O 17 da relatoria da desembargadora Maria Aparecida. O 19 é da minha relatoria. O 90 é da relatoria da doutora Vandimara. Perdão, 94. 94. 94. É da relatoria da doutora Vandimar. Esses 3 processos anunciados, trata-se da mesma questão, de uma ação popular movida pelo Antônio Romualdo Neto, correto, doutora Vandimar? Que objetiva a suspender, né? Não, ele busca uma obrigação de fazer, né? Que o município seja condenado a fazer um licenciamento ambiental. Que não foi observada. Relatório do sepultamento, plano de remoção de cadáver. Ele pede uma série de medidas que, no entendimento da terceira e da quarta Câmara, são obrigações de fazer que não cabe. E não cabe ação popular. Popular para essa finalidade, né? Com esse objetivo, né? Não cabe, né? Não cabe. E o Ministério Público opinou. Não, o doutor falou que não quer, né? Não, aqui nesse caso ele rejeitou a preliminar, nesse caso do Antônio Romualdo aqui, ele rejeitou a preliminar de inadequação da via eleita e reconheceu a ocorrência de prescrição. Então, no meu caso, estou retificando a fim que seja reconhecida a inadequação da via eleita pelo autor popular. Então, a senhora pode fazer isso, porque é matéria de ordem pública, do próprio estou- recurso. Por isso que a senhora está retificando. Nesse caso, a senhora está retificando para extinguir de qualquer forma. Quer dizer, outro fundamento. Outro fundamento, porque ele extinguiu. Então, vamos lá, o 17. De prescrição. Sim, o 17 da pauta. O 17 da pauta, unanimemente, proveu o recurso para extinguir, retificou a sentença para colher a preliminar de inadequação, consequentemente, extinguindo o processo nos termos do voto da relatora. O 19 da pauta, que é da minha relatoria, unanimemente ratificou a sentença nos termos do voto do relator, 19. Da doutora Vandimara, o 94, a doutora também ratificou, não é isso, doutora? Ratificou a sentença, unanimemente ratificou a sentença em reexame, nos termos do voto do relator. É a via inadequada. Uma é de Guiratinga, outra de Vargem Grande, outra é de Nossa Senhora do Livramento. Livramento. É que o juiz julgou diferente do que a gente julga. Tá certo, a senhora está confundindo. 33 da pauta, desembargadora Maria Aparecida. É um agravo de instrumento 45.737, com marca capital, agravante Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. E agravado o Estado de Mato Grosso e a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Cuiabá. Aqui foi... É uma contrato de permissão de uso irregular por 50 anos. A questão é a legitimidade da... É a preliminar de não conhecimento por intempestividade, que eu não estou conhecendo na parte que pretende a reforma da decisão para suspender os efeitos concretos do contrato de concessão de uso, pela ocorrência de preclusão. Tá entendendo? Não, é que ele recorreu de duas coisas. Uma já estava preclusa, mas a outra é a legitimidade da Defensoria Pública, né? Aqui,
nas contas razões que o Estado do Mato Grosso, ele defendeu o não conhecimento por intempestividade do presente recurso de agravo de instrumento na parte que busca a reforma da decisão que referiu o pedido cautelar de suspensão dos efeitos concretos do contrato. Então, e aí eu digo, realmente o recurso não merece conhecimento nessa parte. Então, eu não estou conhecendo nessa parte. E no mérito, aí já entra no mérito, o agravo se baseia na análise da decisão que reconheceu a ilegitimidade ativa da Defensoria Pública. E nesse particular, eu estou dizendo que não merece prevalecer e o resultado final eu estou dando provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública para reconhecer a sua legitimidade para figurar no polo passivo. No polo ativo. E a Igreja Evangélica Assembleia de Deus.
A Carmen Lúcia, ela diz bem claro, para a autora, a Defensoria Pública não poderia defender, por ação civil pública, direitos coletivos, difusos e coletivos estrito sensu, transindividuais, tampouco direitos individuais homogêneos, porque a atuação da Defensoria está condicionada à identificação dos que comprovem a insuficiência de recursos. Partindo da afirmativa de que em ação civil pública não são identificáveis e individualizáveis os hipossuficientes que poderiam se beneficiar do serviço da Defensoria, esse instrumento processual não se adequaria aos limites impostos à instituição pela Constituição da República, pelo que a norma impugnada deveria ser declarada inconstitucional. Não se está a afirmar a desnecessidade de observar a Defensoria Pública o preceito do artigo 5º, inciso 20, deve ser 74 da Constituição, reiterado no artigo 134, antes e depois da emenda constitucional 80/2014. No exercício de sua atribuição constitucional, deve sempre averiguar a compatibilidade dos interesses e direitos que a instituição protege com os possíveis beneficiários de quaisquer das ações ajuizadas, mesmo em ação civil pública. Aí ela diz, à luz dos princípios orientadores da interpretação dos direitos fundamentais, acentuados nas manifestações do Congresso, da Advocacia da União, da Presidência da República, a presunção de que no rol dos afetados pelos resultados da ação coletiva conste pessoas necessitadas é suficiente a justificar a legitimidade da Defensoria Pública para não, entre aspas, esvaziar totalmente as finalidades que originaram a Defensoria Pública como função essencial à Justiça. Condicionar a atuação da Defensoria à comprovação prévia da pobreza do público-alvo diante de situação justificadora do ajuizamento da ação civil pública parece-me incondizente com princípios e regras norteadores dessa instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, menos ainda com a norma do artigo 13 da Constituição da República. Sem desconsiderar as diferenças inerentes a cada qual das classes de direitos, direito coletivo, difuso, o receio exposto pela autora na peça inicial da presente ação não se sustenta, pois a Defensoria, isso é a ministra que fala, a pública somente estará autorizada a prosseguir com a liquidação e execução da sentença proferida nas ações civis públicas em relação aos que comprovarem insuficiência de recursos, pois nessa fase a tutela de cada membro da coletividade ocorre separadamente, sendo possível atender apenas a esse grupo. É a manifestação, inclusive, esse finalzinho é a manifestação do presidente da República. Eu concluo pelo provimento do recurso de agravo instrumento, reconhecendo a legitimidade da figura. Doutor Pulgão. Unanimemente proveu o recurso nos termos do voto da relatora. Com certeza deram. Maldade. Desembargadora Maria Aparecida, o 35 da pauta. É um agravo instrumento também, da comarca de Cláudia. O 35. Maracaí, Florestal de Indústria Limitada e outros, e a Copel, Geração de Transmissão. Vem cá, por que esse processo está aqui? A desapropriação? Isso. O parecer é pelo provimento. Unanimemente proveu o recurso nos termos de voto da relatora. O 37 da pauta da minha relatoria, agravo instrumento, comarca capital, agravante Estado de Mato Grosso e Ministério Público. É uma ação civil pública, construção da nova sede para a Delegacia Especializada do Direito da Criança e do Adolescente. Agrava da decisão que deferiu pleito liminar, reforma da decisão, pretende a reforma da decisão. O parecer é pelo provimento parcial do agravo, para majorar o prazo para a edificação. Eminentes pares, os senhores sabem da minha posição, aqui é da própria Câmara, que em sede de liminar não é factível esse tipo de concessão. 37. É uma ação civil pública liminar, preliminar, impossibilidade jurídica do pedido e ausência de interesse de agir por inadequação da via eleita. Análise conjunta com mera determinação de que o Estado de Mato Grosso insira no orçamento anual verbas necessárias à reestruturação física e de recursos humanos da Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Não que não seja importante, hein?
prazo para início do termo da nova sede, oferta de itens básicos para seu funcionamento, pretensão inadequada às decisões provisórias, aplicação do princípio da separação dos poderes. Estou dando provimento ao recurso. Contrário a parecer. Uso de DEGI para manter a decisão agravada diante da situação caótica em que se encontra os adolescentes, as crianças em situação de risco. Estamos passando aí por uma situação muito grave por falta de estabelecimento e por omissão do Estado. Não há como permitir dizer que nós estamos interferindo alguma coisa, porque o Estado não toma as providências. Está aí a questão do município de Rondonópolis, de outro município, Sinop mesmo, um adolescente matou um casal, depois foi preso, foi apreendido e não tinha lugar onde colocá-lo. Então eu acho que é omissão do Estado e nós, como Poder Judiciário, nós temos obrigação de estarmos atentos a essa situação. Então, portanto, eu peço vênia, mas eu mantenho a decisão. Em provejo. Doutor Vogal? Parece que o Ministério Público tem um parecer para estender o prazo. Para quando? 6 meses. Então, vamos dar parcial provimento. Mas 6 meses é demais. Então, pelo menos 3 meses. Não, mas 3 meses foi dado. Mas já foi. Na decisão já foi. Mas ele nem cumpriu, porque ele agravou. Ele cumpriu. Mas não adianta dar um prazo que é inexequível, desembargador. Então, é preferível dar o parcial provimento. Eles não vão cumprir mesmo. Na Várzea Grande, uma superintendente dessas aí disse que ia construir um estabelecimento ali na Várzea Grande, começaram a construir, roubaram todo o material e não construíram foi nada. Então, não adianta nem estabelecer prazo. Tem estabelecimento, se não construir, tenha que bloquear o dinheiro do Estado para a construção. Aqui tem uma decisão dessa Câmara mesmo, foi a relatora da doutora Maria Dottini. Ela põe o princípio da dignidade humana, autoriza a antecipação. Não, vamos ver. Só um minutinho. A decisão ficou no seguinte termo. Que inclua no orçamento público para o ano 2015 as verbas necessárias para a reestruturação física e os recursos humanos da Delegacia Especializada de Defesa da Criança e do Adolescente de Cuiabá. Disso fazendo prova nos autos no prazo de 10 dias. Inicia a execução da obra a comprovar nos autos no prazo de 10 dias, no prazo máximo de 90 dias. Então, pelo menos, trazendo aos autos provas no prazo de 10 dias, oferta em caráter emergencial no prazo de 10 dias os itens básicos para funcionamento mínimo e adequado à referida delegacia, enquanto não finalizada a obra, devendo comprovar o atendimento deste comando no prazo de 5 dias após o alimento do prazo. Ele não fixou a multa, não. Põe 120 dias fixando a multa. Eu vou pedir vista e fazer, daí Não, mas eu já vou votar. Após o relator ter negado provimento e a primeira vogal... Não, perdão. Após o relator ter dado provimento e a primeira vogal negado provimento, pediu vista à segunda vogal, julgamento suspenso. As contas preliminares, né, que o senhor falou? Peraí. É que ele ia apreciar no mérito. Não tem depois, fica que nem... Entendeu? Só... Não, e tem um detalhe. Os adolescentes lá criaram uma situação lá e parece que tinha reféns, uma série de coisas. 10 em mesa. Da relatoria da desembargadora Maria Aparecida. Apelação de comarca de Juara, apelante do município de Juara e Lopes Arroio Empreendimento Imobiliário Limitado. É uma ação de desapropriação, comissão na posse.
É o 10 da pauta, desembargador. E eu estou provendo o recurso. Ratificando, né? O 10. É, 10. Apelação, negando provimento. O 10 da pauta? Ah, provendo. Provendo. Ué, mas aqui o meu tá só rezando. Não, é apelação só. Para determinar o regular procedimento do feito, porque o juiz Extinguiu. extinguiu. O voto dele pela Unanimemente proveu o recurso nos termos de voto da relatora, o 10. O 12 da pauta, desembargador Maria Aparecida. O voto aqui está pela metade. Apelação, Comarca Tangará da Serra, apelante Manuel Aparecido, Furquinho e outros. É uma ação monitória, Cédula Rural por Ignoratícia. E o Estado está no polo passivo. Não há parecer. Anterior, provido, regulador. Provido. Ouvido. Qual que é? 12. Vamos ver se proveu. Estou julgando prejudicado. De ofício, eu estou reconhecendo a prescrição da pretensão e julgando prejudicado o recurso aviado por Manuel Aparecido Furquinho e outros. A senhora está julgando. Reconheço de ofício a prescrição da pretensão e julgando extinto o processo com resolução de mérito e, bem como, julgando prejudicado o recurso aviado por Manuel Aparecido Furquinho e outros. Mas é só apelação, não tem reexame. Porque o Estado foi vencedor, né? Ação Não, mas monitória, aqui eu não Cédula estou Rural dizendo pela que é- notícia. eu estou vencida em- reconhecendo de ofício. Então, já está reconhecendo a prescrição do título Isso. que que o Manuel, o recorrente, ingressou uma ação monitória. É isso? Isso. Já está reconhecendo de ofício e extinguindo o processo. Perfeito. Mas a ação já foi julgada improcedente, não foi? Ação. Foi julgada improcedente, por isso que Ele ele está rejeitou recorrendo. os embargos Isso. e converteu o mandado inicial em executivo. Então, o Estado que está executando ele, o Estado que é o credor, quem que é credor? O Estado que é credor. É aquela situação antiga do BEMAT. Então, você está dando pro... Vamos fazer assim, eu vou adiar esse aqui para melhor analisar esse finalzinho. tô meio Ficou confuso. meio- O 12 está adiado por uma sessão. Pedido da relatora. O 16, desembargadora Aparecida. É o interessado Antônio Romualdo Neto e o município de Cláudio. É a mesma coisa, cemitério. Unanimemente Só que esse aqui ele improveu o recurso. provendo, Improveu o recurso nos termos do voto da relatora. ratificando a sentença. E, em sede de exame, ratificou a sentença. O 43 da pauta da minha relatoria é uma agravo de instrumento 100.749/2015, Comarca Capital, agravando o município de Cuiabá. E agravado Manuel de Campos Figueiredo, representado por sua curadora Enir de Campos. Agravo de instrumento com pedido suspensivo, recorre da decisão que deferiu a antecipação de tutela, determinando a transferência do benefício da pensão por morte, efetuada em nome da mãe falecida para a atual curadora, Enir. O parecer é pelo desprovimento do recurso. Eu estou desprovendo o recurso. Estou consignando que é benefício previdenciário, restabelecimento de pensão por morte, pedido administrativo demonstrado, filho inválido, interditado judicialmente, antecipação de relevância jurídica e perigo em mora. Então, a decisão está correta do juiz que concedeu a liminar. Todos de acordo? Unanimemente, improveu o recurso nos termos do voto do relator. 47 da pauta, desembargadora Maria Aparecida. É a apelação 134.259/2002, Comarca Capital. Apelante Atrium, participação em consultoria de administração limitada. E eu estou provendo o recurso. Qual que é? 47. Dando provimento ao
recurso para reformar a decisão de primeiro grau e, consequentemente, já procedente à ação, anulando a Assembleia Geral Ordinária da Sanemat, realizada no dia 5 de dezembro de 2000, invertendo ainda o ônus subsidenciais. Houve uma Assembleia Ordinária em 5 de setembro e todos tiveram direito a voto. Então, O senhor está provendo. provendo. Unanimemente proveu o recurso nos termos do voto da relatora. Maria Aparecida, 51. Cassando consignação e Então, pagamento. consignação em pagamento, tributário, ISSQN e da INK 10 Produtos de Informática Limitada, numa ação de consignação A em sentença foi julgada pagamento. improcedente. E eu estou negando o provimento. Por votação unânime, proveu o recurso nos termos do voto da relatora. 53, desembargadora Maria Aparecida. 53 é uma ação civil pública, preliminar de nulidade por falta de intimação pessoal rejeitada, dano ambiental, responsabilidade objetiva, recurso desprovido. Unanimemente desproveu o recurso nos termos do voto da relatora. 55 da pauta. Uma apelação civil, uma ação de indenização por danos materiais, colisão de veículos, responsabilidade do município, danos materiais existentes, provas não contestadas pelo requerido, recurso conhecido e improvido. Unanimemente proveu o recurso nos termos do voto da relatora. 56 da pauta, desembargadora Maria Aparecida. É um recurso de apelação civil, aplicação de punições administrativas por infração das normas consumeristas, multa aplicada pelo PROCON, e eu estou improvendo o recurso. Unanimemente proveu o recurso nos termos do voto da relatora. 57, desembargadora Maria Aparecida. É uma ação de reparação de danos materiais e morais, direcionado contra o município de Rondonópolis, acidente de trânsito, colisão, veículo de propriedade da municipalidade, responsabilidade objetiva. O juiz julgou improcedente a ação e eu estou mantendo recurso improvido. Por votação unânime, proveu o recurso nos termos do voto da relatora. 58 da pauta, desembargadora Maria Aparecida. É uma ação anulatória de ato administrativo, ausência de vícios que resultem na nulidade dos autos de infração, presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, recurso desprovido. Unanimemente desproveu o recurso nos termos do voto da relatora. 91 da pauta, também relatoria. É uma apelação com exame necessário. Estado de Mato Grosso e Afonso Ídio Yamamoto. É uma ação declaratória de extinção de hipoteca, célula de crédito pecuniário, hipoteca, garantir lotes 11, 12 e 13, situado no alojamento Parque Itaquaí, dívida prescrita. Eu estou improvendo o recurso. De acordo. E ratificando a sentença. Há uma preliminar de legitimidade passiva do BEMAT, que estou afastando. Todos de acordo? Por votação unânime, rejeitou a preliminar e no mérito proveu o recurso voluntário. Em sede de reexame necessário, ratificou a sentença nos termos do voto do relator. Doutora Vandimara, 59 da pauta. Apelação. Senhor presidente, 59 é aquela matéria de reintegração de posse de imóvel na Avenida Miguel Sutil, que o Estado ajuizou para a construção das obras da Copa. E ele foi condenado a indenizar benfeitorias realizadas. Certo. Naquela posição nossa aqui, né? da BR-70. Então, Certo. eu sou voto vencido, né? Porque eu dou provimento ao recurso, reformo a sentença e afasta a condenação do Estado no pagamento das benfeitorias. Isso, eu estou pedindo vênia a Vossa Excelência para
negar provimento ao recurso. Eu acompanho o DG. Quero que envie o processo para juntar o voto escrito, o 59 da pauta. Nesse caso, o senhor ou eu que faço a emenda? Não, aí sou eu, professor. Se está negando provimento, a senhora está dando provimento. E eu estou negando, então sou eu. Tá? Por maioria de votos, negou provimento ao recurso. Nos termos do voto do revisor e da primeira vogal, vencida a relatora. Vou caminhar para fazer o voto. 60 da pauta. Apelação, Comarca de Campo Verde, desembargadora Maria Aparecida Ribeiro. É danos morais, materiais e acidente de veículo. É uma apelação civil, responsabilidade civil em acidente de trânsito, ação de indenização, foro competente, dano moral, lucro cessante, ausência de prova, precedente. É competente o foro do domicílio do autor ou do local do fato para as ações de reparação de dano causado em acidente de veículo. Neste caso aqui, eu estou negando provimento ao recurso manejado pelos autores, porque realmente a competência ali é do local onde ocorreu os fatos. A senhora está dando? Eu estou negando provimento. Negando provimento ao apelo e ratificando a sentença. Perfeito. Não há preliminar. Não. Por votação unânime, improveu o recurso voluntário e, em sede de reexame necessário, Mas ratificou. tem reexame? Aqui não consta. Não, perdão, só apelação. Então, por votação unânime, negou provimento ao... São dois apelos do município. Em ambos? Então, repetindo. Por votação unânime, improveu os apelos. Nos termos do voto da relatora. 88, desembargador Maria Aparecida. 88 é um reexame necessário numa Uma obrigação ação de civil fazer, pública, direito à vida, à segurança, à propriedade, prestação adequada de estruturação, conservação, segurança, sinalização e funcionamento de rodovia estadual, omissão estatal, ratificação da sentença. Parecer pela ratificação. Mantido. Mantido o parecer. O senhor está ratificando? Sim, senhor. Então, unanimidade ratificou a sentença. Concluindo, um recurso de apelação com exame necessário, 95 da pauta da minha relatoria, tendo como apelante o município de Barra do Garça e o apelado Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimento de Serviço de Saúde de Barra. É uma ação cobrança referente à contribuição sindical ordinária, repasse da contribuição sindical obrigatória que deveria ser cobrada posteriormente transmitida para o referido sindicato como de direito. A ação foi julgada procedente. Não há parecer. Eu estou improvendo o recurso. Estou fazendo assentar na ementa contribuição sindical, falta de repasse da contribuição referente aos servidores municipais, ilegitimidade ativa do sindicato afastada, sindicato cadastrado e registrado no Ministério do Trabalho e Emprego, cobrança devida e contribuição obrigatória, recurso improvido. E em sede de reexame estou ratificando a sentença. Todos de acordo? Então, por votação unânime, afastou a preliminar e no mérito improveu o recurso de apelo e em sede de reexame necessário ratificou a sentença. Eminentes pares, digno procurador de justiça, servidores da casa, com prazer que anuncio o término do nosso trabalho nesta tarde, porque não há mais nenhum processo a ser julgado. Então, eu espero que todos tenham uma feliz final de tarde e até a próxima sessão. Obrigado.